Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, que Deus abençoe mais uma vez aqui numa breve reflexão nessa madrugada para nós mergulharmos mais fundo no conhecimento de Cristo. E o versículo hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 2 e o verso é o 20, que diz assim, ó: Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Glória a Deus. Irmãos, esse é um versículo simples, um versículo sobre um questionamento dos discípulos de João Batista que questionavam Jesus. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam? E Jesus explicou que não era um momento adequado, que era justamente porque Jesus estava junto com eles. E Jesus já se coloca na figura do noivo. E nós precisamos, para aprender sobre o noivo, para aquilo que vai falar no contexto de Israel. O noivo, a noiva, eles eram prometidos desde a infância. Normalmente, ali as crianças, logo depois dos 12 anos, eles já sabiam com quem se casariam. Era um assunto muito sério para os israelitas. Tanto que, muitas vezes, era dado como pagamento de finanças, um pagamento financeiro justamente feito mediante o juiz e que para desfazer somente por alguma prova física, alguma prova bem evidente mesmo de que algum dos dois não teriam cumprido com alguma das partes, como por exemplo traição. Jesus vai falar sobre isso em Mateus capítulo 19, versículo 9, que não seja por imoralidade sexual é permitido o divórcio. Bom, isso fazia parte ali da lei permitida por Moisés. Eu estou entrando nesse assunto porque nós vamos aqui adentrar. Ou seja, a figura do noivo é uma promessa de casamento, e uma das mais sérias para os israelitas. E quando Jesus foi responder aos discípulos, eles falaram que agora não era preciso, porque Jesus se colocava como a própria promessa. Ele estava ali andando com os discípulos, então ele fala assim, como eu li no versículo, um dia, porém, o noivo lhe será tirado. O que está dizendo, irmão? Primeiro eu aprendo duas coisas com a questão do noivo lhe será tirado. Que primeiro, há um momento certo para tudo. Aquele não era o momento de jejuar. Há um momento propício para as coisas. Então chegaria um tempo que eles jejuariam, um momento em que o noivo ser tirado. E esse noivo ser tirado é justamente o que se refere à promessa. Nós podemos identificar isso ou trazer de uma forma transfigurada, fazer um paralelo justamente o que os israelitas sofreram nos 70 anos de cativeiro babilônico. Porque, irmãos, eles entraram na terra da promessa. E por causa da indisciplina, por causa do momento ruim, por causa da apostasia da fé, por virar as costas para o Senhor os disciplinou, afastando-se deles. A maior promessa que nós temos, sem dúvida nenhuma, é a presença do Senhor. Com a presença do Senhor, nós percebemos que dá tudo certo. Com a presença do Senhor, nós percebemos que a nossa vida começa a entrar nos eixos. Com a presença do Senhor, nós percebemos que as peças começam a se encaixar. Com a presença do Senhor em nossas vidas, nós começamos a perceber que começamos a colher frutos maduros e ter uma colheita abundante. Então a presença do Senhor, de fato, é a maior promessa, e ela tem a ver, logicamente, com um propósito. Aqui, Jesus não explica muito porque ele está falando, remetendo justamente à morte dele na cruz. Ele não dá muitos detalhes, mas ele fala que ele usa essa expressão que um dia o noivo lhe será tirado, e remete a um processo que nós passamos. E eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que já experimentaram, já tiveram o gosto de ter a promessa em suas mãos, mas foi tirado. Uma palavra do Senhor que veio e talvez por uma indisciplina, por escolhas erradas, por passos errados, estão vivendo as consequências hoje das suas próprias escolhas. Então, muitas vezes nós vamos precisar disso. E a palavra fala, e então jejuarão. O jejum é um ato de consagração a Deus, irmão. O jejum é um ato que nós podemos buscar por meio dele, por meio da humilhação do jejum, a presença do Senhor, para resolver os problemas. Através do jejum, em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3,
Eles jejuaram ali para escolher presbíteros. Paulo também jejuou, Paulo e Barnabé, em Atos 14, 2, 23, para obter uma resposta de quem seria consagrado presbítero. Jeremias jejuou 10 dias para dar, em Jeremias capítulo 32, para dar uma resposta que vinha do Senhor aos israelitas, resposta para os outros, que os outros perguntavam. Muitas pessoas jejuavam na Bíblia, como Esdras, por exemplo, para conseguir uma bênção. Daniel jejuou pelo seu povo por arrependimento, jejuou por ele mesmo e por arrependimento. Mas o propósito principal do jejum, sem dúvida nenhuma, é buscar a presença de Deus. É justamente nos consagrar. Durante o jejum, o Senhor trabalha em nossos corações, nos mostrando quanto nós somos fracos e dependentes. E nos mostra que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muitos, irmãos, são os benefícios do jejum. Eu não tenho tempo devido a esse vídeo ser um pouco mais curto, mas existem alguns, por exemplo, como o pastor Luciano Subirá, que explica muito bem sobre os benefícios que o jejum produz, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Ele atinge as 3 esferas do nosso ser, trabalhando em todas elas para que nós nos tornemos um homem mais maduro, um homem mais espiritual, mais forte. E quando eu falo homem, é homem e mulher. E o propósito principal, primordial, prioritário dele, sem dúvida nenhuma, quando a Bíblia aponta para o jejum, é justamente isso: a busca da promessa, a busca do noivo. E então jejuarão. A palavra fala em Lucas capítulo 11, versículo 13, peçam ao seu Pai o Espírito Santo e ele lhes dará livremente. O Espírito Santo é a presença de Cristo em nós. É o que Paulo fala em Colossenses 1, 27. Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos orar e queremos voltar a Ti de todo o coração, com jejum, lamento, para que nós venhamos, Pai, alcançar de Ti, Pai, respostas sobre processos, sobre propósitos, sobre promessas, Pai, para que nós possamos colocar o coração no centro da Tua vontade. Enquanto nós jejuamos, Pai, trabalhe em nosso ser. Senhor, ajuda-nos no momento certo, da forma certa, fazer da forma correta, para que nós venhamos, Deus, alcançar a resposta que tanto queremos do Teu coração. Não nos deixa, Pai, aqui. Sabemos que o nosso trabalho é pano de saco e pranto. Então, portanto, mãos à obra, Senhor, que nós possamos cada vez mais, através de jejuns, nos consagrar a Ti e possamos, durante esses momentos, ter experiências maravilhosas com o Senhor. É o que oramos e oramos em nome de Jesus. Joel capítulo 2, versículo 12. O Senhor Deus diz: agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.